Muito boa noite para você, acompanhando o nosso podcast de volta neste ano de 2024. Ah, que saudade que nós estávamos, hein? De poder bater um papo, de poder estar juntos através das nossas redes sociais, em especial o Facebook da Prefeitura de Tarumã, para a gente poder trazer e abordar temas que são relevantes para a nossa comunidade, para a nossa população. Eu espero que você tenha vivido aí, né, o início de 2024 com muita paz, com muita tranquilidade. Esse é o nosso primeiro podcast do ano de 2024 e a gente, mais uma vez, juntos através das nossas redes, em especial o nosso Facebook. Eu gostaria muito de pedir a você, para que você pudesse pedir aos seus amigos, enviar o link dessa transmissão aos seus amigos, aos seus familiares, porque nós vamos falar sobre saúde, em especial tratar de um tema que tem preocupado bastante os nossos agentes, os nossos secretários, as nossas administrações, que é a dengue. E, além disso, tratar de outros temas, né, relevantes também ligados à saúde. Eu gostaria muito de pedir para que você pudesse enviar esse link para os seus amigos, seus familiares. Quanto mais pessoas estiverem acompanhando a nossa transmissão, assim a gente consegue atingir muito mais, né? Levando essas informações a muito mais pessoas. Nossos agradecimentos a todos que sempre nos acompanham, as pessoas que estavam cobrando aí o retorno do nosso Taruta On. Nós estamos on todos os dias, né? Mas agora retomando as nossas atividades através dos nossos podcasts, sempre com temas relevantes para a nossa população. Eu recebo aqui com muito carinho no nosso estúdio a nossa secretária da Saúde, Elvira Gozzi, que mais uma vez aceitou o desafio de estar aqui com a gente, né? Tirou um tempinho da sua agenda para falar de um tema tão importante que é a saúde, né? E os avanços da saúde em saúde que a cidade de Tarumã está vivendo e, obviamente, falar de dengue, falar de outros temas que têm causado uma preocupação em todos os nossos secretários. Já vista que com quem a gente conversa, o tema realmente é dengue nesses últimos meses. Boa tarde ou boa noite, Elvira. Seja bem-vinda ao nosso Taruta On, nosso primeiro episódio, nossa primeira transmissão no ano de 2024. Seja bem-vinda. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos que nos estão assistindo. É um prazer estar aqui, a gente falar de assuntos tão importantes, né? Do momento, falar um pouco mais da saúde, esclarecer algumas dúvidas e chamar a população para que, junto com a gente, abrace essa campanha tão importante nesse momento, que não é só de Tarumã, né? De toda a região de Assis e Marília e o Brasil inteiro. Muito bem. Junto com a Elvira, nós estamos recebendo aqui a Laís, que é a nossa enfermeira da vigilância epidemiológica da nossa cidade. E a Laís dispensa comentário por toda a sua prestação de serviço, né? A atenção, o carinho, o cuidado que sempre tem e sempre pronta também para nos atender, trazer informações relevantes para a nossa população. Então, Laís, seja bem-vinda. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais perto aqui do nosso microfone, para que nós possamos juntos conversar um pouco e tratar de tema saúde aqui no nosso Taruta On. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre dengue. Muito bem. Dengue é o nosso tema na noite de hoje. O pessoal está pedindo para a gente aumentar um pouco aqui o volume e a nossa equipe já está trabalhando nessa questão, estão ali ajustando. Então, o pessoal que está assistindo, obrigado aí pela participação, né, acompanhando e dizendo sobre a questão do volume, que nós estamos aí ajustando ali com a nossa equipe técnica. Elvira, saúde em Tarumã. 2024 começou com muitas novidades, enfim. Fazendo um balanço rápido, como nós fechamos 2023 e como nós iniciamos 2024 na questão saúde na cidade de Tarumã. A gente vem numa evolução na questão da saúde de Tarumã, né? Já vem aí há um longo período a gente fazendo trabalhos, discutindo com as equipes e melhorando o nosso atendimento, porque a gente tem uma missão para cumprir até o final desse mandato. Tarumã, ao longo desses anos que a gente tem trabalhado, a gente tem uma missão de melhorar o IDH de Tarumã.
Então, todas as ações que a gente e diminuir a mortalidade infantil, né, na saúde especificamente, focar nas doenças crônicas e diminuição da mortalidade infantil. Então, todas as nossas ações, elas são focadas buscando exatamente essa meta, né? E aí, a gente vem evoluindo. No ano passado, a gente fez tivemos muitas iniciativas com toda a atenção básica. O nosso foco principal é na atenção básica, para que a gente melhorasse o nosso atendimento, melhorasse as filas, o número de exames, consultas, e tudo que é necessário, atendimento a gestantes, crianças, né? E aí, no final do ano, a gente teve também a novidade de que a gente fez lá no início toda a organização para fazer um bom atendimento nos próprios da atenção básica. Depois nós criamos aí uma metodologia onde a gente levou esse atendimento para os PSFs, e agora para esse ano a gente iniciou levando uma nova metodologia, um aplicativo para as casas dos nossos pacientes, né? Então a gente vê assim, modernizando a saúde de Tarumã de uma forma que toda a população ela tem acesso a todo momento a um atendimento de saúde. Que é o Galileu recém-lançado de forma oficial, e que a população está começando a se inteirar, a entender, assim como foi a questão da telemedicina na sua implantação na cidade de Tarumã. Era uma questão nova, tecnológica, inovadora, que causou assim um despertar da população no sentido de confiabilidade, né, de poder, mas já está comprovado de que através da telemedicina é possível a gente ter resultados rápidos, os resultados e o que o médico diz do outro lado, o atendimento, tudo isso funcionando de uma forma muito tranquila, com vidas sendo salvas, o que é mais importante, porque o diagnóstico sendo mais rápido, aquele primeiro atendimento acontecendo já com uma retaguarda médica, faz toda a diferença para que vidas sejam salvas. E agora o Galileu indo para dentro da casa das pessoas através de um aplicativo que é fantástico, que é inovador e desafiador para a população, no sentido de que, olha, pode confiar porque ele funciona. É isso, né? É isso, é exatamente isso. A princípio a gente começou com a telemedicina lá atrás, né? E no começo a gente tinha bastante resistência, mas foi exatamente isso. A gente começou a perceber que a gente conseguia salvar vidas, e fizemos muito isso, né? Para você ter uma ideia, pelo menos 3, 4, 5 vezes por semana a gente tem um corre-corre, né, no grupo aí da telemedicina, de um eletrocardio que está alterado, que a gente precisa encaminhar com rapidez para as nossas referências, um pronto atendimento um pouco mais qualificado. Então as pessoas não conhecem muito esse bastidor dos atendimentos, mas a gente tem muito isso. A gente conseguiu trazer com a telemedicina algumas especialidades que a gente tinha muita dificuldade de contratar na região. Médicos, a gente tem muita dificuldade de contratar algumas especialidades médicas. A gente conseguiu trazer isso também com a telemedicina. Hoje a população aceita muito bem, no sentido de que não precisa sair de casa muito cedo, não precisa pegar a estrada, o médico está ali naquele horário, é horário agendado, às vezes espera um pouquinho, mas nunca fica 3, 4 horas, como normalmente acontece quando sai fora do município. Então, tem muitas facilidades. E esse ano, especificamente, a gente começou com o Galileu, vamos falar um pouquinho dele. É um sistema novo também, onde realmente as pessoas... no começo a gente tem muita dúvida, mas eu posso garantir que vai ser um sucesso. Um sucesso porque é um instrumento que vai atender toda a população na sua necessidade, né? Então, quem não tem a necessidade de tirar uma dúvida com um profissional de saúde a qualquer hora do dia ou da noite. Então, o Galileu, ele traz isso pra gente. Ele tem 2 formas de fazer o atendimento. Uma delas é um médico
especialista em medicina de família e comunidade, que ele atende diariamente nos 4 PSFs nossos. Então, o paciente vai, ele é agendado para esse médico e o médico faz o atendimento como se fosse o médico presencial. Então, nós temos hoje nos PSFs o médico presencial e o médico do Galileu. E tem um aplicativo que é feito o pronto atendimento, que a função desse aplicativo, além de fazer o pronto atendimento, que ele funciona 24 horas, o paciente está lá em casa, 10 horas da noite, e começa a ter uma indisposição, e ele começa a ficar aflito com isso, ele pode pegar o celular dele, fazer o chamamento, e o médico vai orientar ele o que ele deve fazer com aquele sintoma. Só que para isso, primeiro ele precisa baixar o aplicativo chama Galileu Saúde. É só entrar no seu store ali e baixar o Galileu Saúde. Feito isso, tem um questionário que precisa ser respondido. São umas 25 questões. Essas perguntas que são feitas pelo aplicativo é uma forma de fazer uma classificação de risco. Então, o próprio sistema, ele avalia o estágio de saúde daquela pessoa. E qualquer alteração que ele tenha, por exemplo, se ele for um diabético, se ele for um hipertenso, se ele for uma gestante, se ela for uma gestante, ele vai receber comunicados através de SMS, fazendo algumas orientações de saúde para ele, né? Então, isso ajuda no tratamento, no cuidado com as pessoas que fazem a utilização desse sistema, e ainda assim ele pode fazer consultas durante 24 horas por dia com o médico que fica à distância. Então, ele pode chamar lá, o médico o sistema ele vai fechar 5 minutos e em seguida o médico chama você por uma videochamada e você conversa com o médico, normalmente, como estou conversando com você aqui. Você vai dizendo para ele o que você tem e ele vai fazendo uma análise disso, de acordo com o que você já respondeu, inclusive, e depois ele te dá um diagnóstico. Se eventualmente for alguma ação que você vai precisar utilizar, que precise ir para um local para tomar uma medicação, um soro, alguma coisa, ele vai te encaminhar para o pronto atendimento presencial. Então, isso vai facilitar muito a questão das filas, né? Por exemplo, às vezes a pessoa chega lá e fica o tempo esperando lá para ser atendida. Ele pode fazer isso antes na casa dele. Ou ainda, ele pode ser atendido por um médico de telemedicina no próprio pronto atendimento. Ele chega lá para fazer uma consulta e às vezes tem uma emergência. Se o caso dele for um caso que mais simples, que for uma dor de cabeça, for um mal-estar, alguma coisa mais simples, ele pode também passar, tem uma auxiliar de enfermagem que acompanha ele, coloca ele na frente do sistema e ele conversa também lá no nosso pronto atendimento com o médico. Então, assim, é um sistema totalmente inovador, ele não tem implantado aqui na nossa região, acho que nem no estado de São Paulo não tem, no SUS. É um projeto que é viabilizado pela Prefeitura de Tarumã e para todos os munícipes de Tarumã. Então, qualquer pessoa que mora em Tarumã, que esteja cadastrado na atenção básica, nas nossas estratégias de saúde da família, eles podem abaixar esse aplicativo e utilizar esse serviço. Lembrando mais uma vez, né? Esse aplicativo exclusivo para os cidadãos da cidade de Tarumã, porque a pessoa tem que colocar o CPF ali e aí fica registrado. Então, é um serviço exclusivo da cidade de Tarumã, uma oferta à nossa população. E Galileu tomaria aqui, levaríamos um podcast inteiro para poder falar de como foi pensado, o porquê e até chegar, né, nesse produto final que é o aplicativo Galileu Saúde, que eu já tenho aqui no meu telefone, é sensacional, né? Não precisei utilizá-lo ainda, graças a Deus, mas eu sei que os caminhos me levarão ao médico caso seja necessário. Então a gente fica muito feliz em perceber que mais uma vez a cidade de Tarumã, através da sua tecnologia, através de um governo inovador, de uma administração inovadora, sempre pensando, né, naquele planejamento do Tarumã 100 anos, no IDH, no índice de mortalidade, em uma infinidade de outros temas, a gente chega realmente a toda essa questão que vem aí junto com o Galileu.
Elvira, falando rapidamente, passei pelo PSF Centro, é um PSF que está em reforma e está ficando lindo, né? Obviamente que ainda precisa avançar, a construção está avançando, mas já dá para ter uma noção das mudanças e mudanças significativas naquele prédio, ou seja, mais um passo importante na saúde de Tarumã, né? Sim, todos os nossos PSFs nessa gestão a gente vai deixar ele bonito, redondo, com toda a estrutura organizada. O PSF Centro e o PSF Pássaros também. Os dois estão sofrendo uma remodelação, uma reforma exclusiva, onde a gente vai deixar a organização do PSF, as salas bem adequadas, com toda a estrutura, móveis novos, para acolher melhor essa população que a gente tem naquela região, né? Para que as pessoas, quando chegarem lá, elas se sentirem acolhidas, se sentirem melhores, num local bem organizado, bonito. Isso melhora a saúde da gente, né? Inclusive, aonde você chega, tem que ser um lugar bonito. Tem que ser agradável, tem que ser acolhedor, né? Precisa. Esse é o nosso foco. A gente vai deixar as 4 unidades de saúde da família bem organizadas, bonitas, com toda a estrutura necessária para fazer um bom atendimento. Muito bem. Elvira, Laís, entrar no nosso tema, que é o nosso tema principal hoje, que é a dengue. 2024 começou com um desafio enorme para os administradores, principalmente para a questão da área da saúde. Nós estamos percebendo um avanço significativo em casos confirmados de dengue. Tarumã não está longe disso, obviamente não está livre, assim como a nossa região também não está. Eu gostaria de entender um pouco como que está a nossa situação na cidade de Tarumã. A gente vai permear um pouco sobre a questão das ações, como que nós estamos mobilizando, a prestação de serviço que está sendo feito, como que nós estamos prevenindo isso. O que é perceptível é a mobilização de todas as áreas, seja na educação, as crianças trabalhando isso, os nossos professores trabalhando o tema com as nossas crianças, e todos os setores, as nossas demais secretarias também atentas e tentando ajudar de todas as formas, naquilo que é possível, para a gente amenizar toda essa questão de dengue. Gostaria de entender como que nós estamos em relação a esse tema na cidade de Tarumã. A gente vem trabalhando com essa questão da dengue desde o final do ano passado. Então a gente sabia que ia ter esse boom de dengue nesse período. A gente ficou muito preocupado porque no ano passado a gente já teve uma grande quantidade de notificações e casos positivos, né? Então a gente começou a trabalhar desde o ano passado com isso, fizemos toda uma capacitação com todos os nossos agentes comunitários de saúde, fizemos uma grande mobilização com toda a população no começo do ano, onde a gente fez um bota fora geral, né? Trabalhamos com as escolas, com as crianças e tiramos aí mais de 10 toneladas de entulhos que a gente trocou com brindes, com doces, né? Então a gente fez um grande trabalho, uma grande mobilização em janeiro, então a gente já fez uma grande limpeza. A partir daí, a gente começou também a trabalhar, fizemos uma capacitação geral com as agentes comunitárias, e aqui quero deixar um adendo específico para elas, que elas têm colaborado não, na verdade é a função mesmo do agente comunitário, mas eles, esse ano especificamente, eles pegaram na alça do caixão, vamos dizer assim. Então, assim, fizeram uma grande mobilização, nós ficamos janeiro inteirinho fazendo mutirões nos bairros, né? Pegamos todas as agentes, centralizamos num bairro e fizeram uma limpeza naquele bairro. Então, fizemos isso na cidade inteirinha. Então, a gente fez essa limpeza, fez toda uma campanha, fizemos um trabalho com todas as secretarias, solicitando a colaboração de todos para a gente juntos combater esse pernilongo, vamos dizer assim, esse bicho, esse né? Que vamos dizer o quê? Que é uma coisa tão pequena e faz tanto estrago, né?
E a educação realmente encampou isso com as crianças, tem umas coisas, tem uns movimentos bonitos, assim, escolas inteiras trabalhando com isso, com um projeto, com limpeza de quintal, mandando foto, mandando vídeo. A gente tem publicado isso nas nossas redes sociais, inclusive. Todos os projetos da prefeitura, né, da assistência também, eles estão colaborando com a gente tem feito esse trabalho com eles têm aderido à nossa campanha. O desenvolvimento econômico, obras, todos têm colaborado. Então, assim, a população também tem colaborado, né? Claro que não 100% ainda, porque tem muita gente ainda que acha que isso é responsabilidade do poder público, né? Mas a responsabilidade é de cada um dentro da sua casa tem que fazer o seu cuidado, né? A gente só ajuda, a gente só orienta, a gente só traz informação, né? E muitas vezes aperta um pouco a cobrança ali. Mas a função principal é da população. Então, se todos colaborarem do jeito que a gente está indo, a gente vai passar, claro, como todo mundo, a gente tem vários casos, depois a Laís vai falar um pouco mais disso, tecnicamente, né? Mas a gente está evoluindo bem, a gente ainda não tem aquele boom que a gente está vendo aí em outros estados, né, do Brasil, que está bem alto o índice. Laís, gostaria de entender algumas questões com você. Queria que você falasse bem pertinho do microfone, tá? Tecnicamente, a gente sabe que a dengue ela não acaba, ela diminui em alguns períodos. O porquê que, de quanto em quanto tempo, esse boom de dengue, esse boom de zika vírus, chikungunya, ele volta com mais força e com uma força talvez um pouco maior, com algumas mudanças significativas nos sintomas? Tecnicamente eu gostaria de entender esse período, porque a gente sabe, como a Elvira disse, desde 2023, no finalzinho, já era emitido alguns alertas para os municípios se prepararem, porque vinha aí uma onda realmente de casos de dengue. Como que é feito esse parâmetro e como que é realizado esse estudo, por exemplo, para que a gente possa se preparar? No final de 2023 foi feito um levantamento, né? E depois de 15 anos o dengue tipo 3 voltou em algumas regiões do Brasil. Tinha 15 anos sem o dengue tipo 3. Então, já com esse alerta, a gente já ficou meio que preocupado. Porque o estado de São Paulo, a gente normalmente é tipo 1, tipo 2. A região de Campinas, que no final do ano passado também teve tipo 3. Mas havia muito tempo que nós não tínhamos esse tipo de sorotipo. Lá em Tarumã, o que tem corrido aqui em Tarumã é o sorotipo tipo 1, tá? A gente recebeu hoje até o resultado. Por enquanto é o sorotipo tipo 1. E o que acontece? A dengue ela tem 4 sorotipos. Então, a pessoa pode pegar a dengue 4 vezes, tá? Então, como o município de Tarumã e a nossa região é tipo 1, tipo 2, isso vai de tempos, conforme a população. Então, quando você pega a dengue uma vez, você não vai pegar mais aquele sorotipo, mas você pode pegar outro. O que aconteceu em Tarumã, que esse ano todo mundo falou assim, nossa, tal bairro sempre foi o boom de dengue, né? E os 2 últimos anos foi o que mais teve e esse ano isso mudou, foi para outra região. Por quê? Aquela população ela já está imunizada com sorotipo 1, né? Então agora isso aí migrou para outra região, que são os bairros mais novos de Tarumã, que é o residencial, que foi onde a gente começou esse ano com dengue, tá? E a gente está aí, fazendo trabalho na rua, removendo os criadores de dengue, esperando que isso abaixe. Mas a gente está com a média de 9 casos dia, novos casos por dia. Esses novos casos confirmados? São casos suspeitos. Suspeitos. Isso, a gente espera a evolução do caso, o resultado de laboratório, o clínico epidemiológico, para a gente fechar o caso, tá? Então, a gente fecha os casos normalmente a cada 7, 8 dias, a gente faz esse levantamento e solta o nosso boletim. Muito bem. Elvira, se a gente precisa reconhecer um trabalho, eu acho que o trabalho das agentes comunitárias merece todo o nosso respeito e toda a nossa gratidão por tudo que as nossas agentes estão fazendo.
Obviamente que tem outros atores que estão envolvidos nessa história de poder cuidar da nossa população, até mesmo porque a gente nós precisamos avançar e evoluir de forma na nossa cultura ao jogar um copo descartável num lugar inapropriado, pegar o lixo de casa e colocar de repente num horário que não é o melhor horário adequado, já que conhecemos e sabemos bem qual que é o horário da coleta que acontece. Olhar para o lado e enxergar no terreno do vizinho, né, do cidadão, que aquele terreno, mesmo que ele não cuide, ele está prejudicando, né, uma população inteira, porque as meninas estão fazendo um trabalho de vigilância, de cuidado, de recolhimento, e a gente percebe nas imagens que a Laís vai abastecendo a comunicação, a gente vai trocando muita informação, que a gente precisa evoluir muito culturalmente falando, principalmente no cuidado com a cidade. Semana passada, quero aqui agradecer o trabalho do Obras, que eu mandei algumas imagens, você recebeu também, mandei para você. Imediatamente o pessoal foi lá, recolheu. Hoje eu passei no mesmo local, mais lixo acumulado. Então, por isso que eu falo para você que é uma questão de cultura. É uma questão que a gente precisa evoluir ainda, porque nós estamos longe ainda do ideal. Mas Tarumã vai cumprindo a passos largos aí aquilo que é possível ser feito no sentido de combater isso e cuidar realmente da cidade. Então, é motivo para a gente poder agradecer de fato as nossas agentes, né, Elvira? Sim, muito, muito, muito mesmo, porque assim, elas estão fazendo um brilhante trabalho junto com a vigilância esse ano, né? Tanto a vigilância epidemiológica, tem todo o pessoal da vigilância também que está participando, mas elas têm feito um brilhante trabalho, né? E muitas vezes as pessoas confundem um pouco isso e elas reclamam exatamente disso. Em Tarumã a gente não tem muito problema de dias de colocar lixo na rua. Todo dia o caminhão de lixo passa. Então, assim, não tem por que a gente deixar lixo acumulado, a gente não olhar o quintal, a gente colocar coisas que acumulem água em locais inadequados. Aquelas pessoas que costumam, muitas vezes, armazenar água para lavar uma calçada, alguma coisa, precisam tomar muito cuidado, porque às vezes ela vai lavar uma calçada, mas ela está prejudicando alguém da família, alguém vizinho. A gente tem muitos casos desse, porque a água ela fica parada, ela não é de um dia para o outro, fica semanas e semanas. A gente tem muito problema disso. Então, assim, a população precisa colaborar. Esses problemas que a gente está vivendo hoje com a dengue é exatamente um problema que a gente poderia não viver se a população colaborasse com a gente, né? O poder público sozinho não vai conseguir dar conta disso. Então, se a população embarcar nessa proposta e cada um cuidar do seu pedacinho, com certeza a gente vai minimizar muito esses problemas. Porque eu vou falar para você, dengue, quem pega dengue sabe o que é. É muito difícil. É muito, é horrível, é muito dolorido. Eu tive já há muitos anos atrás, então eu posso dizer que não é uma tarefa fácil você se safar da dengue, entendeu? Então, assim, eu tomo muito cuidado e sempre oriento. Eu acho que a orientação tem que ser feita para todos, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os idosos, entendeu? É limpeza, é organização e limpeza, organização e limpeza. Então, assim, todos colaborando. E as agentes comunitárias têm feito isso primorosamente, né? Realmente elas fazem um trabalho muito bonito, elas vão na casa, elas orientam, muitas pessoas fecham a porta delas, elas batem, vê a pessoa fecha a porta e não as atende. Então, assim, é muito chato isso, porque se elas estão lá para orientar, né? Então, realmente elas merecem os parabéns aí nosso, e que a gente realmente possa fazer uma menção a todo o trabalho que elas vêm executando no município. E é isso que a gente não tem, que a gente tem visto esse número aqui, que ela está falando uma média de 9 casos por dia. Se você pensar numa população como a nossa, não é um número exorbitante. A gente ainda consegue segurar sem precisar fazer algumas outras ações mais invasivas, vamos dizer assim. Muito bem, olha, informações do portal CNN Brasil, da última sexta-feira, com atualização às 18 horas e 50 minutos, informa que o Brasil chega
762 mil casos de dengue no ano de 2024. Nós não fechamos ainda o mês de fevereiro, já estamos aí com 762 mil, isso a nível Brasil. Em relação a Tarumã, como que nós estamos no boletim da última, divulgado, se eu não me engano, na última quarta-feira, através lá da nossa assessoria de comunicação, nós temos aí um número crescente. Em relação ao último, né, ao penúltimo boletim divulgado, Laís. E a ideia também, né, Elvira, de trazer os boletins de forma semanal, é para que as pessoas possam também ir acompanhando essa evolução e ir entendendo também. O nosso boletim ele é dividido pelos PSFs, né? Então tem o PSF Pássaros, Centro, Dourados e Árvores. Então nós temos ali os PSFs, enfim, temos ali algumas informações. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre esses números, Laís. E depois a gente vai entrar numa outra questão do cuidado, dos sintomas, mas vamos nos prender agora com respeito a esses números. O último boletim saiu dia 21/2, né? Ele foi atualizado por positivo, negativo e os suspeitos. Na semana passada, a Vila dos Pássaros tinha 45 casos positivos. No momento, é a vila que mais tem casos positivos, tá? Seguida depois da Vila das Árvores, com 31, que eles fazem ali uma divisão entre a vila, entre eles ali. Então, eu acredito que seja por isso esse aumento de casos tão básico entre os dois, tá? Depois a gente vem com o PSF Dourados, que de 2015 até 2023 era a vila que mais tinha casos de dengue. Só que esse ano ela já deu uma caída bem grande. Dourados está com 16 casos positivos, tá? E o centro com 14, que ele começava Dourados e descia para o centro. Eram as duas vilas que mais tinham casos de dengue. E esse ano a gente vê, e eu acredito que é por conta do sorotipo 1, tá? Que é o que vem circulando todos esses anos em Tarumã. Do dia 21 para hoje, tivemos um aumento de 38 casos suspeitos. Na quarta-feira a gente vai ter aí sai o resultado de mais casos, né? Então a gente vai ver aí como que tá o positivo. Na semana 1, tá? Que foi do dia 31/12. Mas independente de qualquer coisa, os números continuam subindo, né? Estão subindo. E aqui, ó, quando eu pego o calendário da semana epidemiológica, a gente começa na semana 1 com 6 casos. E aí a gente chega na semana 7, que foi do dia 17/2, 70 casos em uma semana. Então, assim, houve um aumento, eles estão subindo, tá? Tem uma pequena diminuição agora na semana a semana 8, tá? Para 41 casos. E eu acredito que esse trabalho intensivo que a gente vem fazendo desde o dia 8 de janeiro, tá? A gente começou com um arrastão, saímos na frente, removendo criadouros. 70% dos criadouros, onde foi encontrado larvas, estavam nos domicílios, tá? Em potinho, em ralo, alguns pneus, porque as pessoas ainda insistem em guardar os pneus. Encontramos larvas no comedouro do cachorro, na água do cachorro, na água do papagaio. Então, são lugares simples, tá? Que a gente acaba encontrando larvas, infelizmente. E agora nós estamos num período de chove, não chove, o que nos causa também aí um despertar diferente, né, Elvira? Eu só queria complementar o que a Laís falou, assim, Tarumã é coberto 100% pelo Programa Saúde da Família. Então, quando a gente fala árvores, pássaros, lagos, a gente fala a cidade toda, né? Então, quando a gente fala nesses 4 PSF, a gente está falando na cidade inteira, então estamos falando de tudo. E uma outra coisa importante também a respeito do boletim é que, assim, quando a gente solta o boletim, as pessoas, isso está em todas as nossas redes sociais da prefeitura, a gente coloca inclusive nos nossos stores, né? As pessoas daquele bairro, ela consegue ter um radar da onde é que está tendo o maior número de casos. Se na tua região é o lugar onde tem maior número de casos, então você já fique alerta, né? Comece a observar seus vizinhos, comece a observar os terrenos que estão ali próximo. Se perceber que precisa de ajuda, que precisa fazer alguma notificação, uma visita do agente, dá um toque lá pra gente, tanto para vigilância quanto no próprio PSF. A agente comunitária vai fazer a visita, vai orientar a pessoa que eventualmente possa ter. Porque é a única forma que a gente tem
de minimizar aí os problemas. Agora a gente tem que dar os braços e todo mundo junto, né? E a respeito da tua pergunta, o que você perguntou mesmo? Não, na verdade a gente está falando sobre a questão da consciência, né? Das pessoas terem esse entendimento. Eu gostaria só de voltar para a Laís. Laís, você tem acompanhado todos os dias e tem junto às agentes feito esse trabalho. Qual que é a maior dificuldade hoje que vocês, agentes, estão enfrentando? É a questão do terreno? É a questão da dificuldade das pessoas não permitirem que entre nas casas? São casas abandonadas? É o descarte do lixo feito de forma incorreta em terrenos que circulam a nossa cidade ou que margeiam a nossa cidade? Qual é ou vocês encontram de tudo um pouquinho, mas o que se destaca aí, o que enche os olhos, né, de vocês quando é relacionado a esse tema? Olha, a nossa maior dificuldade são imóveis que estão para alugar, são imóveis que a pessoa para temporada ou está viajando, mas a gente teve um grande número de recusa mesmo, a pessoa estava na casa e não permitiu entrar. Porém, dentro dos imóveis que a gente conseguiu entrar, a gente achou grande quantidade de larvas, grande quantidade de focos. E a gente começou o trabalho no dia 8, né? E essa semana que passou agora, na sexta-feira, num bairro que a gente já tinha tirado a grande quantidade, a gente novamente encontrou por conta do descarte incorreto. O que acontece? As pessoas usam terrenos baldios ou terrenos da cidade e colocam lá o lixo, o descarte incorreto. E aí chove, ninguém olha, e aí a gente chegou lá e tinha bastante larva. A gente encontrou grande quantidade. Construções, então está construindo a casa. Então, hoje a gente sabe que o Brasil está crescendo o número de construções pelo financiamento da Caixa. E isso é por etapa. Então, o pedreiro vai lá um mês, ele faz uma etapa e acaba deixando lá entulhos, latas, e com a chuva chove, o mosquito vai lá e assim a gente volta, no outro mês está lá de volta. Tem notificado. A vigilância sanitária, o fiscal de rua tem nos ajudado, tem notificado a população, mas infelizmente ainda a gente encontra larva. Principalmente pelo descarte incorreto, nas matas, nos terrenos vazios, o descarte incorreto. Nas saídas da cidade, nas entradas. Então as pessoas não colocam no dia que o lixeiro passa e depois joga num terreno abandonado, um terreno baldio ou na entrada da cidade. Não dá para a prefeitura ficar fazendo o recolhimento desses materiais sempre, né? E tenho certeza que se não houver uma mudança, né, uma mudança de chave aí para a população nos auxiliar nesse sentido, vai ser uma luta constante e às vezes a gente não vai ter condições de vencer essa guerra, né? Obviamente, tudo está sendo feito, tudo está sendo pensado, mas a gente precisa cada dia mais de combatentes, né, dentro das casas, dentro das famílias, apoiando, ajudando, para que a gente possa vencer e deixar a nossa cidade cada vez mais livre, né? Ou pelo menos com índices abaixo da média, para que a gente possa viver de uma forma muito mais tranquila. Laís, só vou pedir para você, fala um pouquinho mais perto do microfone. Pode levar o microfone mais perto de você? Isso, um pouquinho mais. Isso, aí. Sobe ele um pouquinho, sobe um pouquinho. Isso, pode mexer. Aí, vai. Melhorou aí, meu jovem? É que o pessoal está ajudando a gente aqui na transmissão, então muito obrigado a todo o pessoal que está acompanhando a nossa live aí. Nosso muito obrigado, o nosso podcast. Eu queria ressaltar que a nossa fala sempre foi, né, nesses 19 anos de saúde que eu tenho, que o mosquito gosta de água limpa e parada. Essa não foi a nossa realidade encontrada das larvas neste ano de 2024. A gente tem encontrado larvas, a gente mandou para análise, vieram positivas para Aedes e a água não era totalmente limpa. Então eu falo que até o mosquito está se transformando. Tá se adaptando às situações. Malandrinho tá se adaptando. Muito bem. Laís, uma coisa que todo mundo fala e a gente percebe também, eu gostaria muito de focar um pouco mais agora falando sobre a questão dos sintomas. Sim. Há uma confusão aí sobre a questão dos sintomas.
que é gripe, é a Covid, um sente dor de garganta, outro tem coriza, outro não sente o paladar, tem dor de cabeça, dor nos olhos, dor no corpo. Qual é a orientação e qual é essa diferença de sintomas da dengue para gripe, para Covid? São tantas coisas que a gente precisa ter essa orientação para que a população entenda que, primeiro caso, né? Primeiro ponto é, sentiu alguma coisa, vá e procure o seu médico. Isso. Então, a dengue, ela normalmente, ela começa com febre alta, tá? Ela apresenta dor no corpo, cefaleia, que é dor de cabeça, dor atrás dos olhos, tá? A dengue, ela não vai apresentar nenhum sintoma gripal, como coriza, tosse, dor de garganta. Se tem coriza, tosse, dor de garganta, a gente parte para as infecções das vias aéreas superiores, gripe, covid, qualquer outra coisa, menos dengue, tá? A zika, normalmente, ela começa com a febre mais baixa, tá? E ela tem as coceiras ou as manchas avermelhadas pelo corpo, um pouco de mal-estar, um pouco de cefaleia. Agora, a chikungunya não, ela começa também com a febre intermediária, tá? Mas a chikungunya, ela dá edema nas articulações, tá? A dengue, por sua vez, o paciente ele pode apresentar náuseas, vômitos, tá? Ele desidrata muito rápido, então por isso que a gente orienta o paciente a hidratar bastante, beber bastante água, sucos, chás, Gatorade, água de coco, é se hidratar. O importante da dengue é se hidratar. E, se não está bem, procura uma unidade de saúde, que ele vai ser avaliado pelo médico, vai ser hidratado, vai ser coletado exames para ver os níveis de plaquetas desse paciente e ser acompanhado. Período desses sintomas? A dengue é entre 7 e 10 dias. O paciente pode apresentar os sintomas. E hoje a gente fala de dengue leve ou dengue clássica, né? E dengue grave. A dengue grave é quando ocorre a baixa dos leucócitos, o aumento do hematócrito, a baixa rapidamente das plaquetas, tá? Em alguns casos precisa até de internação. A dengue, ela mata. E se não procurar atendimento médico rápido, pode ir a óbito. Eu vou aproveitar que você falou que a dengue mata e replicar uma pergunta aqui de uma pessoa que está acompanhando a gente aqui. Sim. Né, a Cleo. Quais são os tipos de dengue que podem ser mortais? Existe uma... Não. Não? A dengue, isso vai da evolução do estado do paciente, das comorbidades que ele tem, tá? Se não é a primeira vez que ele pega dengue, tá? Toda dengue, ela pode se tornar uma dengue clássica. Uma dengue clássica, ela se tornar uma dengue grave e pode levar ao óbito. Qualquer paciente que pegue dengue, e se os sintomas eles virem a intensificar e esse paciente não for acompanhado pela unidade de saúde, se ele não for hidratado, ele pode levar para uma dengue grave e ir a óbito. Uma outra pergunta, e essa é um pouco mais delicada. Toda vez que eu chego no pronto atendimento, eu estou com alguns sintomas e eu acho que o médico deveria fazer tal exame. E às vezes o médico não faz por entender, depois de alguma consulta, depois de algumas perguntas, que não há a necessidade. Quando se fazer um exame de dengue e quem deve prescrever esse exame? Olha, o exame para dengue, a gente coleta um hemograma, logo solicita no primeiro atendimento um hemograma, e esse hemograma é feito e encaminhado para o médico do PSF avaliar. Conforme os sinais e sintomas que o paciente está apresentando, ele já vai pedir outro hemograma para dar em 2 dias, tá? Para acompanhar, vai iniciar a hidratação desse paciente e a sorologia é coletada a partir do 6º dia do início dos sintomas. E quem solicita é o médico ou o enfermeiro do PSF. Então, até o 6º dia, colher o exame para detectar a dengue não tem validade porque não vai dar o resultado. Uhum. Por isso que a gente fala, a gente encaminha
faz o hemograma e pede para voltar no 6º dia para fazer a coleta do exame de dengue. Eu perguntei isso porque também é uma questão cultural, né? Dúvida, tem muita a gente dúvida. mas eu queria que saísse já, tem que sair o resultado, eu não estou suportando, é muita dor no corpo, e aí as pessoas ficam impacientes, mas Sim. é uma questão do tempo mesmo que precisa para poder ter um resultado mais assertivo, Sim. né? E a importância de fazer o exame da dengue no 6º, 7º dia, que é o período que é indicado para fazer com a gente, o importante de fazer isso, primeiro é da notificação. É importante a gente fazer a notificação até para o Brasil dar esses dados que a gente está dando, porque quando a gente notifica, a gente faz toda essa análise de como é que isso está acontecendo no Brasil e na região toda. E uma outra coisa ainda é que esse exame ele é encaminhado para um laboratório do estado, que é o Adolfo Lutz, e ele faz essa avaliação que a Laís está falando. Sorotipo 1, sorotipo 2, sorotipo 3. Isso é muito importante para quem atua na área da saúde, no sentido de que o que é que eu estou tratando? Né? Que tipo de dengue esse paciente está apresentando? Então, a gente recebe, como ela disse agora há pouco, no início, se vocês lembrarem, ela disse assim, recebi hoje a informação que o que está rodando em Tarumã é o sorotipo 1. Isso para nós é uma informação muito importante para os nossos médicos, para as nossas enfermeiras, né? Porque a gente sabe com quem você está lidando. Né? Então é nesse sentido que é importante vir, ela fala, volta no 6º dia, faz a coleta do exame, é muito importante para a gente ter isso. Importante dizer para você também, para você que está acompanhando a gente aí, não faça automedicação, por gentileza. Automedicação, principalmente você que tem algum sintoma, você que está com algum sintoma, por favor, procure um médico do seu programa de saúde da família, do seu PSF, procure o pronto atendimento, mas não se automedique, porque isso pode prejudicar a sua saúde e pode desencadear uma coisa muito grave, principalmente se de repente você estiver aí com dengue. Então a gente pede por gentileza, eu acho que é importante a gente sempre ressaltar isso, porque também é da nossa cultura se automedicar e tentar buscar uma solução meio que rápida, mas a gente faz essa orientação, a equipe da saúde está pronta para poder atender e esclarecer todas as suas dúvidas. Então, por gentileza, a gente faz esse pedido a você e a todos que estão aí da sua família acompanhando a gente também. E agora a gente tem o Galileu, né? Isso, aqui que dá para perguntar. É só baixar o aplicativo e você pode conversar com o médico do teu celular, ele vai te orientar. Olha, você está com sintoma de dengue, melhor você procurar. Você está com uma gripe, né? Normal, comum, melhor você pode tomar essa. Porque se você tiver só com uma gripe, ele perceber nas perguntas que ele fizer que for uma gripe comum, ele vai te dar uma medicação para você minimizar a gripe. Se ele perceber que você está com a dengue, ele vai te orientar do que fazer e já vai solicitar o hemograma. Entendeu? Então, assim, esse é um instrumento que, assim, hoje em Tarumã, você pode conversar com o médico a qualquer hora do dia ou da noite. Ele está lá. É só você abaixar o aplicativo, Galileu Saúde, responder o questionário e chamar o médico para você conversar. Muito bem. Se a Elvira falou, faça. Né? Principalmente para você aí de Tarumã, baixe o aplicativo se você ainda não fez. Nas lojas de aplicativos, tanto na App Store, você encontra lá Galileu Saúde. Você vai preencher aí todos os dados certinho. Você vai estar aí com um médico dentro da sua casa 24 horas por dia. É saúde o tempo todo. Todo com você. Com você. Gostou, né, Elvira? Elvira, daqui a pouquinho nós já estamos nos encaminhando aqui para o nosso final do nosso podcast. Não é um podcast tão estendido, porque eu acho que a gente tenta tratar de assuntos de uma forma muito rápida e transparente também, né? Com muita rapidez. Mas eu me deparei hoje com uma informação do governo do estado de São Paulo, lá no site do governo, onde o governo de São Paulo fará uma grande mobilização contra a dengue no dia 1º de março. Obviamente que eu não sei se essa comunicação ainda foi feita para as regiões do estado de São Paulo. Essa é uma ação que foi definida numa reunião na última sexta-feira, que além da saúde vai ter participação da Defesa Civil. Eu acho que para isso também os grandes centros, né, têm uma mobilização maior, enfim. E o nosso município está fazendo e segue fazendo o seu dever de casa, independente da ação, da orientação do governo do estado, mas nós estamos fazendo como nós estamos falando aqui das ações que são realizadas.
Nós temos alguma atividade programada para os próximos dias? Está sendo feito algum levantamento de alguma ação um pouco mais forte em algum bairro, em alguma vila, em toda a cidade, para que a gente possa conter essa questão da dengue no nosso município? Nós não recebemos nenhum comunicado do governo do estado. Como você disse, foi sexta-feira, isso deve acontecer aí tem que ser até amanhã, porque na verdade a primeira já é depois de amanhã, né? Já é quinta-feira. Então a gente não recebeu ainda nenhum comunicado do estado. Mas Tarumã já vem fazendo muitas ações, como a gente conversou aqui agora, né? E além de tudo, a gente tem uma programação, né, Laís? Temos. De uma nova ação aí, em conjunto com todas as unidades, para receber esses entulhos, né, que as pessoas normalmente acumulam, pneus, baldes, resto de garrafas, tampinhas, né? A gente já tem uma movimentação para isso, que deve acontecer aí no mês de março, e a gente não vai parar com o trabalho do casa a casa, do corpo a corpo, entendeu? Então, nós temos sim, não vamos parar. Então, o que o Estado nos propor, a gente vai encaixar dentro das nossas necessidades. De repente, a gente tem aí alguma criatividade a mais, a gente vai colocar e pronto. Nós sabemos também que o secretário da Saúde, o doutor Eleusis, esteve na região, né, recentemente, acho que no último final de semana, e vocês se encontraram com ele na cidade de Marília, depois ele esteve aqui em Palmital, fazendo a reinauguração do pronto atendimento, do posto de saúde, pronto-socorro da cidade de Palmital. E, em algum momento houve alguma abordagem sobre o tema dengue junto ao secretário, Elvira? Na verdade, a gente teve sim dois momentos com ele. A gente não falou muito da dengue, foi só uma citação onde ele reforçou a importância dos municípios se empenharem com esse trabalho que precisa ser feito com relação à dengue. A conversa com ele mais foi sobre a regionalização mesmo, que é um trabalho que a gente tem feito aí. Eu até acho que é importante a gente falar para a população entender o que seria isso, né? Com relação à fila de cirurgias, né? Que tem aquele projeto da diminuição de filas. E especificamente a nossa região, a nossa grande bandeira é uma alternativa para os nossos pacientes com problemas ortopédicos, que a gente tem uma grande dificuldade. Tarumã tem, toda a região da cidade, dos nossos 12 municípios tem. A gente abordou muito isso, ele se comprometeu a nos ajudar com essa demanda, né? A gente avançou muito com as outras cirurgias, mas a ortopedia ainda está enroscada aí, e a gente está tentando, junto com o Estado, achar um caminho para minimizar esse problema. Então, assim, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, mais o governador Tarcísio, a gente tem percebido que eles têm feito um grande movimento e um investimento muito grande na área da saúde, que a gente não via há muitos anos, né? Então, assim, a gente tem que louvar isso, porque a gente está passando um período difícil aí, e a gente percebe que eles estão bastante envolvidos com isso, e a gente está bastante esperando que isso venha e venha logo, né? A gente tem uma ansiedade muito grande, porque é de muito tempo, mas está andando e a gente vai ter bastante novidades aí até o final do ano. Muito bem. Que bom, né? Boas notícias chegando para a saúde. Laís, quer complementar com alguma informação? Microfone aberto para você. Eu queria pedir um favor grande para a população de Tarumã. Receba bem seu agente comunitário, o agente de combate a endemias, porque quando a gente bate na porta da sua casa, a gente quer resguardar a saúde tanto daquele morador como do restante da população. Às vezes o morador fica receoso, a gente está indo lá para orientar, às vezes é para tratar um foco de dengue, que não tem como remover, mas pode ser tratado. Então receba bem seu agente comunitário. Muito bem, está aí o apelo e o pedido da nossa querida Laís, que juntamente com toda a equipe estão fazendo um trabalho impecável na cidade de Tarumã, como sempre fez, né? Indo de casa em casa, orientando, estudando, muito antenado também com tudo que está acontecendo no cenário regional, e a gente precisa realmente dar as mãos para vencer todos os desafios. Elvira, estamos chegando já no finalzinho do nosso podcast, agradecendo muito a você, mais uma vez, a sua disponibilidade. Agradecer aqui o Rodrigo. O Rodrigo tem um fã, que é o Valdinei Oliveira Paulo, falando bastante do estúdio do Rodrigo, né? Porque nós não estamos na nossa sala da comunicação hoje.
em Tarumã, né? Nós fomos convidados pelo Rodrigo para estrear aqui o estúdio de podcast aqui na cidade de Assis, que o Rodrigo é um grande parceiro da nossa administração, da cidade de Tarumã, e preparou um estúdio magnífico aqui pra gente. Então, obrigado, Rodrigo. Obrigado aos Rodrigos, né? O Parrilha que está ali do outro lado também. Muito obrigado à recepção de vocês e nós estamos aqui gratos. E mais uma vez, Elvira, muito obrigado pela sua disponibilidade em nos trazer informações. Eu acredito que o tema regionalização nós vamos precisar abordar, talvez com a presença do prefeito, né? Algum outro secretário da nossa região que possa vir complementar e ajudar e a entender, mostrar que realmente os municípios estão unidos nesse sentido da regionalização e quão importante será isso tudo acontecer o mais breve possível. Acreditamos também que o governo está focado, está finalizando aí alguns levantamentos, alguns estudos e a gente já percebe melhorias na saúde no estado de São Paulo. Acho que esse é o caminho, conversando e entendendo as demandas de forma particular de cada município para a gente ser cada vez mais assertivos nas tomadas de decisões. Sim, eu acho muito importante. Eu acho que quanto mais a gente falar desse assunto, melhor a gente vai orientar a população, ela vai saber o que está acontecendo. E hoje a gente tem esse instrumento que as redes sociais, que rapidamente a gente atinge a maioria da população. Então, acho que a gente precisa mesmo falar disso, juntar um grupo de secretários, prefeitos, para discutir isso e levar isso para a população. Eu quero parabenizar a Laís aí, né, através dela, toda a equipe da Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Tarumã, pelo empenho que estão tendo com relação a esse assunto que é a dengue, né? Quero parabenizar todas as agentes comunitárias que estão se empenhando demais para a gente combater isso. É uma questão de honra para elas. A gente não passar pelo sufoco de ter muitos casos em Tarumã. Toda a área da saúde, enfermeiros, médicos que estão empenhados com isso, toda a equipe administrativa, a saúde como um todo. A saúde como um todo está empenhada em resolver esse problema. E, além disso, todas as secretarias de saúde das secretarias municipais de Tarumã que também abraçaram esse projeto com a gente e acho que junto a gente fica mais forte, né? Então eu quero agradecer a todos que estão colaborando com a gente. Esse não é uma demanda só da saúde, né? É uma demanda de Tarumã. Então a saúde ela cuida do paciente depois que ele ficou doente, mas antes de ficar doente a gente pode fazer muita coisa. Então eu quero agradecer aí a toda a população que esteve com a gente até agora, né? Que colaborou. Eu tenho certeza que a partir de agora vão fazer uma outra visão do trabalho que a gente executa no município. Então, muito obrigado, Nelson, também por ter convidado a gente. Obrigado, Rodrigo. Ficou muito bonito o seu estúdio, Rodrigo. Realmente, nós estamos aqui num lugar muito bonito, ficou bem agradável e bem aconchegante. Então, muito obrigado e vamos que nós precisamos aí. O trabalho continua. Continua. Deixa eu só mandar aqui um abraço para a Cleo, que está falando aqui a respeito de uma dica, né, para replicar um estúdio lá em Tarumã, um estúdio de podcast para comunicação da cidade de Tarumã. Só lembrando, viu, Cleo, que nós temos já o nosso estúdio aí na Prefeitura Municipal, a sala da comunicação da Prefeitura, ele está preparado e semanalmente a gente transforma ele num estúdio de podcast. E em breve Tarumã vai ter uma sala onde a população vai poder também desfrutar, agendar e realizar podcasts. Então está mapeado, está tudo certo. Em breve novidades. E a nossa sala da comunicação, que foi abandonada hoje, né? Em breve nós faremos por lá também, mas o estúdio aqui na cidade de Assis é uma extensão da comunicação da cidade de Tarumã e está de portas abertas sempre que precisar, tá? Agradecer aqui muito todos que participaram conosco. Nosso muito obrigado de verdade a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Eu gostaria muito que você pudesse também nos auxiliar nas redes sociais. Rede social hoje tem uma força muito grande para o bem e para o mal, né? A gente fala muito de fake news, mas eu gostaria que você pudesse nos auxiliar replicando informações de orientação, que você pudesse nos auxiliar replicando vídeos sobre os cuidados que a gente pode ter com a dengue, né, para combater a dengue e transformar as nossas redes sociais num canal de educação, de orientação. Então vamos juntos, né, somar forças e levar informação de qualidade a todas as pessoas que nos seguem e estão aí sempre nos acompanhando.
Tenho certeza que só assim nós vamos vencer todos os nossos desafios que estão impostos aí. E a gente vai vencer com certeza juntos, de mãos dadas, porque eu sei disso, né? Tarumã é forte, nós temos aí pessoas de bem, capacitadas para continuar construindo e desenvolvendo uma cidade cada vez melhor. Ainda essa semana a gente volta com mais um episódio do Taru Tá On, que é o nosso podcast, o podcast da Prefeitura da cidade de Tarumã. Um beijo no seu coração, fique com Deus, um grande abraço e até uma próxima. Lembrando você, qualquer dúvida você pode ligar na Saúde, que tem um telefone lá à sua inteira disposição para esclarecer qualquer dúvida. Telefone da Saúde para que as pessoas possam ligar e obter informações. Elvira? 3373-4512. Falar na vigilância epidemiológica. 3373-4512 para você esclarecer todas as suas dúvidas. Tem um terreninho sujo, liga. Tem uma coisinha ali estranha, liga. O pessoal vai lá acompanhar e vai ajudar você. Beijo no seu coração, forte abraço e obrigado mais uma vez pela sua audiência. Até a próxima, se Deus quiser.